Alô, alô, galera, aquele abraço. O papo agora é Copa do Brasil. Bragantino e Vasco da Gama, os dois mandantes desta terça-feira, os primeiros classificados para as oitavas de final da competição milionária, da milionária Copa do Brasil. Bragantino e Vasco. Aqui embaixo, vou colocar aqui embaixo, ó. 3.465.000 reais vão receber por terem passado de fase Bragantino e Vasco da Gama. É muito dinheiro, pessoal. Rodada de volta da terceira fase, com 2 jogos nesta terça-feira, 6 jogos na quarta e 5 jogos na quinta-feira. Lembrando que os jogos envolvendo os gaúchos. Grêmio versus Operário de Ponta Grossa do Paraná. Atlético Paranaense e Ipiranga. Juventude e Internacional não serão realizados nesta semana, porque os clubes gaúchos tiveram seus jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro suspensos, adiados aí pela CBF. Deixa eu falar de jogo por jogo aqui. Deixa eu começar com o Bragantino. O Bragantino venceu por 3-0, tranquila vitória do Bragantino em casa contra o Souza. O Juninho Capixaba marcou o primeiro, o Gustavinho ampliou para 2-0 e o mosqueiro colombiano Mosqueira fechou o placar. Bragantino 3-0, Bragantino alcançando, ele que disputa pela 13ª vez a Copa do Brasil, alcançando pela 3ª vez as oitavas de final. Foi a melhor colocação do Bragantino na história. Em 2014, 2020 e agora 2024. Se o Bragantino avançar para as quartas de final, aí vai ser, consequentemente, sua melhor participação na história da Copa do Brasil. Até agora, só chegou às oitavas de final, onde está agora ao derrotar e eliminar aqui o Souza da Paraíba. Lembrando, pessoal, na próxima fase, portanto, oitavas de final, teremos aí 16 equipes. O sorteio que vai acontecer mais adiante vai ser o sorteio realizado, consequentemente, para sabermos os duelos aí da Copa do Brasil num pote único. As 16 equipes no mesmo pote, mas isso é assunto para mais adiante aqui no plantão do Paulinho. Bragantino, portanto, e o Souza da Paraíba. Lembrando que a próxima fase vai acontecer nos dias 31 de julho e 7 de agosto. Mas isso é assunto para mais adiante no plantão do Paulinho. Vasco da Gama e Fortaleza. Muita emoção. Lá no Rio de Janeiro, do tempo normal 3-3 entre Vasco e Fortaleza, com alternância no placar. E nas penalidades máximas, Vasco 5-4. Na última cobrança, o Kevin Andrade do Fortaleza, o último cobrador, o 10º jogador a cobrar um pênalti, acabou errando e o Vasco passou de fase. Vasco, aliás, que já tinha passado de fase na etapa anterior nos pênaltis contra o Água Santa de São Paulo, agora passou de novo contra a equipe do Fortaleza. Bom, a questão foi o seguinte, pessoal. O Marinho, logo a 8 minutos, fez Fortaleza 1-0. 8 o primeiro tempo ainda. Aí o Vegete, a 17, primeira etapa, empatou o jogo, 1-1. Segundo tempo, 9 da segunda etapa, o Lucero marcou o segundo gol da equipe do Fortaleza. Primeiro, a arbitragem acabou anulando o gol. Depois, o Wilton Pereira Sampaio, árbitro principal, deu o gol que foi confirmado pelo VAR. Agora, pessoal, primeiro que eu não entendi por que o VAR traçou as linhas. Vou explicar por quê. Se o gol foi validado, segundo a arbitragem, pelo jogador, por ter tocado na bola, o jogador do Vasco da Gama, que para mim ele não toca na bola, não tem uma imagem conclusiva, para mim o jogador do Vasco da Gama aqui não toca na bola. Para mim o passe do Breno Lopes para o Lucero, certo? O Lucero está em posição irregular. Aqui, ó, pé do jogador do Vasco da Gama aqui e tem o ombro do Lucero, está bem atrás da marcação do jogador do Vasco da Gama aqui, ó. A definição da jogada e a confirmação do gol, segundo a arbitragem, porque tocou no jogador do Vasco da Gama. Mas para mim, não houve a intenção. O jogador do Vasco da Gama não jogou, não recuou a bola. A bola bateu nele, a bola bateu nele. E, aliás, o lance é inconclusivo. Não dá para ver pela televisão se realmente bateu ou não o jogador do Vasco da Gama, certo? O chute foi no Breno Lopes, isso não tem nenhuma dúvida. Então, para mim, fica essa interrogação. Ainda bem que passou o Vasco da Gama. Se eu tivesse passado o Vasco da Gama nos pênaltis, esse lance poderia ter definido de uma forma errada a classificação. Então esse aqui foi o gol do Lucero, aí ficou, portanto, 2-1 para a equipe do Fortaleza. Na sequência, o Vegete empatou. O Lucero marcou a 9,
aos 20 minutos da segunda etapa, o Vegeta empatou 2-2. Aí o Vasco com o Lucas Piton passou à frente, aos 31 com o Lucas Piton, portanto 3-2 para o Vasco da Gama. E já a 44 do segundo tempo, quase no finalzinho da partida, o Hércules empatou mais uma vez 3-3, aí decisão para os pênaltis e, consequentemente, vitória do Vasco nos pênaltis por 5-4, Vasco da Gama classificado para a próxima etapa da competição. O Vasco que disputa pela 33ª vez a Copa do Brasil, foi campeão lá em 2011. Jogos da rodada, pessoal. Nesta quarta-feira teremos 7 da noite, Fluminense e Sampaio Corrêa do Maranhão. Também às 7 tem Vitória e Botafogo. Às 7 em Goiânia, o Atlético recebe o Brusque. 8 da noite tem Corinthians e América de Natal, Sport e Atlético Mineiro. 9h30, fechando os jogos da quarta-feira, Amazonas e Flamengo. Depois na quinta, 7 da noite tem Criciúma e Bahia. 7h30, Cuiabá e Goiás. Eu inverti aqui, ó. Às 7 da noite tem Botafogo de São Paulo e Palmeiras também. Então, às 7, Criciúma e Bahia, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. 7h30, Cuiabá e Goiás. 9h30, São Paulo e Águia de Marabá. E também às 9h30, Ceará e CRB. São os jogos de quarta e quinta-feira. 6 jogos na quarta, 5 jogos na quinta-feira. Então vamos conhecer até quinta-feira 13 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Confirmando: Grêmio e Operário de Ponta Grossa do Paraná, Atlético Paranaense e Ipiranga, Juventude e Inter não vão jogar nesta semana. A CBF não marcou ainda a data dos jogos dessas equipes pela Copa do Brasil. Portanto, por enquanto aí, Bragantino e Vasco da Gama, os 2 primeiros classificados para a próxima etapa da milionária Copa do Brasil. Fui!